Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos. Mais um sábado aqui por você, na sua companhia. Obrigada sempre pelo carinho, pela audiência. Nós estamos aqui há praticamente 20 anos levando até você muitas informações sobre saúde e principalmente sobre a prevenção. E hoje, um bate-papo com o Dr. Márcio Creles, que já está aqui no estúdio. Nós vamos falar sobre a diverticulite e sobre a retocolite ulcerativa, ok? Vale a pena acompanhar. No nosso quadro comer bem de forma saudável, hoje a Anelisa, nutricionista, vai preparar pra gente uma panqueca, mas é uma panqueca de aveia, essa você pode. E no nosso quadro Corpo em Movimento, o Pilates vem ganhando muitos adeptos. Agora, se você não conhece, nunca fez uma aula de Pilates, aproveite hoje para saber todos os benefícios, ok? No quadro o Doutor Responde, duas perguntas interessantes. Uma é sobre a sensibilidade dos dentes e a outra é sobre a coluna. Olha só, existe uma causa para sensibilidade nos dentes? Qual a melhor forma de prevenir e de ser tratado este problema? E a outra pergunta, qual a melhor forma de proteger a coluna na hora de fazer um exercício que exija força? Vale a pena aguardar? Estamos no ar por você. E hoje a gente inicia o programa com o Dr. Márcio Creles, gastro, que está aqui ao meu lado. Boa tarde, Dr. Márcio. Boa tarde, Maíta. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Nós vamos falar de dois assuntos que o nome é meio parecido, que é a retocolite ulcerativa e a diverticulite. Mas só os nomes, porque terminam com it, que são semelhantes. São doenças totalmente diferentes, Dr. Márcio? Sim, são doenças totalmente diferentes e a diverticulite é uma complicação de uma patologia que chama doença diverticular. E o que vem a ser essa doença, essa patologia? Eu costumo dizer que a doença diverticular é um processo normal de envelhecimento das pessoas, porque na parede do intestino existem alguns pontos de fraqueza, que é onde penetram os vasos sanguíneos na parede. Certo. E perfura o músculo. Nesse local forma uma fraqueza, um ponto de fraqueza. Ao longo dos anos, o intestino contraindo, vai formando uma invaginação pequena, uma invaginação e uma bolsinha para o lado de fora, que é chamada doença diverticular. 50% da população acima de 50 anos de idade tem esses divertículos. Varia de pessoa para pessoa em tamanho, em grau de comprometimento, alguns têm mais, outros têm menos. Mas é tratável? É quase que um processo normal de envelhecimento. Essas pessoas, em torno de 1 a 2%, podem desenvolver diverticulite. Certo. A diverticulite é quando as fezes impactam dentro de uma bolinha dessa, de um divertículo, e inflama a parede. Isso é a diverticulite. Mas 98, 99% das pessoas não tem diverticulite, não tem absolutamente nada. E a maior parte das pessoas morrem sem saber que tinham. Hoje, isso é bom, uma boa notícia, né? Hoje, como os exames de intestino são mais realizados para procurar câncer de intestino, hoje nós sabemos mais que as pessoas têm essa doença. Mas, assim, muitas vezes no passado as pessoas morreram sem saber que tinham. Quando ela se transforma em diverticulite, precisa fazer um tratamento? Precisa. A diverticulite é um quadro agudo. A pessoa tem doença diverticular, moléstia diverticular, aí ela começa a ter dor na parte inferior do abdômen, o intestino geralmente prende ou começa a evacuar fininho, e isso aí é um sinal de que tem uma inflamação, que é a diverticulite. E aí tem que tomar antibiótico, anti-inflamatório, tem que tratar. E aí ela vai continuar com a moléstia diverticular e pode ou não... Mas ela trata ali naquele momento, Isso, e pode ou não desenvolver novo episódio de diverticulite. Nem sempre. Nada tem grave, novamente. nada que assuste, né? A diverticulite pode também complicar, mas é mais raro. E em relação à retocolite ulcerativa? Porque a gente até recebeu uma pergunta que iria para o ar no quadro Doutor Responde, se é mito ou verdade que a retocolite ulcerativa pode virar um câncer. Então, até antes de você responder essa pergunta, fala pra gente sobre a retocolite. A retocolite ulcerativa já é uma doença autoimune. O que quer dizer isso?
A pessoa forma anticorpos contra ela mesma, nesse caso, contra a mucosa do intestino grosso, né? Não se sabe por quê, não se conhece o motivo, não se conhece. Algumas pessoas formam anticorpos contra a mucosa do intestino grosso. E dá pelo menos para falar se mais o homem ou a mulher? Ou... A incidência basicamente é a mesma, homem e mulher. Certo. É comum acontecer depois de um fato assim muito grave na vida da pessoa, que leva um estresse muito grande, isso, a perda de um ente querido, alguma coisa assim. E aí, esses anticorpos, eles ocasionam um processo inflamatório da mucosa. Essa retocolite ulcerativa, ela pode ser leve, pode ser moderada ou até severa. E tem tratamento. Agora, uma vez desenvolvida essa doença, o tratamento é prolongado, é longo. É prolongado. E essas pessoas que têm... E o que a pessoa sente? Qual é o sintoma? Ela tem diarreia, evacuações com sangue, muitas vezes... Visível? Visível. Muitas vezes, quando ela vai evacuar, ela tem vontade de ir no banheiro, vai lá, só sai catarro e sangue, não sai fezes. E esse é o quadro típico, né? Certo. E tem pessoas que têm períodos que pioram, períodos que melhoram. Essas pessoas, depois que tenha muito tempo, essas pessoas podem desenvolver câncer de intestino. A chance de ter câncer de intestino é maior. Então, respondendo a pergunta, é verdade. É verdade. E o tratamento para a retocolite, ele é bem prolongado? Pode-se dizer que para a vida toda? Não. No mínimo 2 anos de tratamento depois que a doença regride. Então, você induz a remissão da doença com medicamento. Uma vez tendo regredido, você deve manter o tratamento de manutenção por pelo menos 2 anos. Depois que tiver 2 anos de tratamento e que a doença não estiver voltado... Ou seja, os sintomas desaparecerem? Desaparecer tão sintoma e tanto a lesão de mucosa também, porque a gente tem que fazer exame. Ou seja, a pessoa tem a doença, mas ela não vai estar se manifestando mais, é isso? Muitas vezes ela pode não ter sintoma, mas existe doença lá ainda. Isso não é considerado remissão. Certo. Tem que ter cicatrização de mucosa. Uma vez cicatrizada a mucosa, 2 anos de tratamento, aí está autorizado a diminuir o tratamento ou suspender o tratamento, sabendo-se que um dia ela pode voltar. E aí tem que fazer colonoscopia com uma certa frequência por causa dessa incidência maior de câncer. É através da colonoscopia que é detectada a retocolite? Sim, esse é um dos pela exames? Clínica e confirmado pela endoscopia, a colonoscopia e a biópsia. Doutor Márcio, e a pessoa que tem a retocolite ulcerativa, a vida dela, ela mesmo em tratamento, ela tem uma vida normal, a alimentação tem que ser diferente? Como é que é? Os quadros leve e moderado, geralmente a pessoa tem uma vida normal, o tratamento é Não existe nada que ela não possa, não deva comer? Não, a alimentação não é muito importante no quadro. Certo. Agora, pessoas que têm a doença severa, aí é diferente, aí ela pode ter muito sintoma, a vida, aí tem que ter restrição alimentar. E também não dá para saber porque algumas pessoas desenvolvem de uma maneira mais branda e outras de uma maneira mais... Uma pessoa que tenha um surto, por exemplo, inicial de uma doença leve, ela pode no futuro desenvolver uma doença severa. Uma mesma pessoa. E a retocolite, ao mesmo tempo, ela pode já iniciar de uma forma severa? Ser descoberta já da forma mais grave, digamos assim? Pode. E também não se sabe o porquê? Tem essa causa? Não se sabe o porquê. Não se sabe o porquê. Algumas pessoas já desenvolvem no primeiro episódio um quadro severo. E muitas vezes precisam até de cirurgia, tirar o intestino fora. Dá para se falar em prevenção, se não se sabe a causa? Não, da retocolite não tem como prevenir. Não existe. Mas é uma ainda doença assim, autoimune, né? Se também é uma doença, como você citou, talvez como outras, né? Que acho que o fator emocional, né? Algum estresse, algum trauma. O estresse, mas como você vai evitar um trauma de a perda de um parente, por exemplo? Exatamente, né? Fazer o que se pode, que é atividade física, uma alimentação adequada, isso pra tudo, né? Para tudo, né? Ter um lazer para tudo, para poder se viver mais e melhor. Uma vida saudável. Uma vida saudável. Mais uma vez, obrigada pela sua participação, doutor Márcio. Muito obrigado. E agora nós vamos falar da FAI, Centro Universitário de Adamantina. Sabe por quê? Chegou a sua chance de alcançar as melhores oportunidades de mercado de trabalho. Sabe por quê? O Centro Universitário de Adamantina está com inscrições abertas para cursos lato sensu, telepresenciais e remotos, com mensalidades de apenas R$
R$ 147,50 por curso, em apenas 17 meses. Você poderá ser um especialista em diversas áreas: psicologia da saúde, intervenção em situações de violências, gerontologia e dependências químicas e ou socioafetivas. Acesse o site fai.com.br, faça a sua inscrição e conecte-se com o seu sucesso. Nós vamos para um breve intervalo. No próximo bloco nós teremos uma panqueca, mas é uma panqueca diferenciada, totalmente leve. Teremos também uma aula de Pilates. Você que não conhece o Pilates traz muitos benefícios para você. Não sai daí não, porque eu volto já. Estamos de volta e agora sim, papel e caneta na mão para você anotar aquela receita saudável que hoje a Anelisa trouxe pra gente. Boa tarde, Anelisa. Boa tarde, é um prazer estar aqui. Seja muito bem-vinda. O que você trouxe pra gente? Nós vamos fazer hoje uma panqueca de aveia proteica, uma ótima opção para o café da tarde, para o jantar também. Quem tem pouco tempo, é uma delícia, vai dar muita saciedade e uma opção também de pós-treino. Quem chega da academia meio cansada, pode fazer essa panqueca que vai ficar muito gostosa. Então, comer bem é aqui no Por Você. Comer bem. Oferecimento Supermercados Estrela, onde quem brilha é você. Bom, e agora então, você anota os nossos ingredientes, porque são poucas coisas, né, Ana? Ingredientes fáceis, todo mundo tem em casa. Nós vamos usar um ovo, uma colher de sopa de farinha de aveia, 4 colheres de sopa de água, e aqui eu fiz um patezinho de atum. Usei 3 colheres de atum para 1 colher de sopa de creme de ricota. A primeira coisa que vocês vão fazer é pegar o ovo, vai mexer um pouquinho o ovo, para não ficar aquele gosto de ovo que é horrível. Não precisa mexer muito. Aí a gente vai colocar na vasilha o ovo. Vem com a farinha de aveia. E a água, lembrando que são 4 colheres de sopa de água. E aí você mexe tudo. Terminado de bater a nossa massinha, vamos colocar ela no fogo então. De preferência, use uma frigideira antiaderente, mas aqui no caso não é antiaderente, então nós vamos colocar o azeite. Um fiozinho de azeite só já é o suficiente, é só para ela não grudar. A frigideira precisa dar uma pré-aquecida, a gente abaixa o fogo e vai vir com a massinha. Essa quantidade que você passou é para uma panqueca, né? É para uma panqueca individual. Okay. Depois de virar, a gente já coloca o recheio. Lembrando que é o patezinho de atum. Olha que delícia, gente. E bem recheado, né? Bem recheada, proteica. O recheio tá bem generoso. Que eu sei que a apresentadora gosta de comer. Muito então bem. A gente deixou bastante recheio. Quanto que foi de ricota aí, Ana? De creme de ricota, né? É, foi 1 colher de creme de ricota. A gente tampa. Um atum. E está prontinha. Olha que linda! Gente, dá só uma olhadinha nessa panqueca. Ficou bonita, hein? Ficou bonita, ficou bem gorda, bem recheada. Com certeza saborosa. Vamos ver. O Paulo vai falar assim, pega um pedacinho. Mas eu já peguei um pedação, ó. Vamos ver? Deliciosa a receita, Ana. E o sabor que eu escolhi pro recheio foi o patê de atum, mas você pode colocar o que você quiser, desde que não seja calórico.
Dá pra fazer com ricota, creme de ricota. Frango também pode. Frango também é opção. Ó, muito gostosa e fácil de fazer. Parabéns. Facíssimo de fazer. Muito Obrigada e volte sempre com essas delícias, Pode ok? deixar, eu volto. Bom, agora a gente vai para o nosso quadro Corpo em Movimento. E você que não conhece ainda, vai saber os benefícios, como é que funciona uma aula de Pilates com a Natália. Boa tarde, Natália. Oferecimento: Clínica Sanpou, Odontologia Estética. Movement, Life is Motion. E Doutor Hérnia, prevenção e tratamento de hérnia de disco sem cirurgia. Oi, Maída, tudo bem? Eu sou a Nath Garcês, responsável pelos estúdios do Instituto Hope. E hoje eu estou aqui com a Pietra para mostrar um pouquinho sobre o Pilates em aparelhos. O Pilates, como o Joseph já dizia, é um movimento que cura. E a gente utiliza os exercícios como tratamento de postura, fortalecimento, alongamento. Ele melhora a respiração, concentração. Então são inúmeros benefícios e eu quero mostrar para vocês alguns exercícios para vocês conhecerem. A Pietra vai começar elevando os braços. Inspirou, na expiração ela vai deitar. Isso. Expirou, subiu. Agora nesse exercício, continuando aqui no barrel, nós vamos fortalecer os oblíquos, tá bom? Então a Pietra vai levar as mãos na nuca, ela inspira, na expiração, ela desce encaixando a coluna, expirou, subiu. O powerhouse dela está ativo, que é o nosso centro de força, e faz com que ela fique aqui alinhadinha no movimento. Este aparelho é o Reformer e vamos trabalhar nele o fortalecimento de membro inferior. Então a Pietra vai esticar as duas pernas, inspirou, flexionou. Continuando o fortalecimento dos membros inferiores, a Pietra vai abaixar as duas pernas estendidas, abriu e ela volta fechando. Então a gente trabalha a cadeia posterior, os abdutores e os adutores das coxas. Vamos agora para um exercício avançado no Reformer. Ele faz mobilização da coluna, fortalecimento de membros inferiores e dos abdominais. Ela vai estender as pernas, elevou, passando de 90 graus, subiu fazendo a vela, flexiona os joelhos, fez a mobilidade da coluna e volta no movimento inicial. Bom, Maíta, mostrei para vocês um pouquinho do Pilates nos dois aparelhos. São inúmeros exercícios e temos mais aparelhos no estúdio. E espero que vocês tenham gostado e se apaixonem também por esse método incrível. Muito obrigada e até a próxima! Obrigada pela participação, Natália. E agora chegou aquele momento de você ter aquele super descontão, 10% de desconto, é isso mesmo. 10% de desconto em qualquer equipamento Movement na linha residencial. Basta você apresentar o cupom SBT. Vamos ver como é que funciona? Essa novidade é para você que quer cuidar melhor da sua saúde. A Movement é nossa parceira de longa data. É a maior fabricante do Brasil de esteiras, bikes, elípticos, equipamentos de musculação e tudo para atividade física. Quem usar o cupom SBT no site loja.movement.com.br terá 10% de desconto em todos os equipamentos da linha residencial.
Tem esteira e bicicleta ergométrica que conecta com o seu celular, acessórios e muito mais. Gostou? É muito fácil, ok? Aponte o seu celular para o QR Code que está aí no seu vídeo, escolha qualquer equipamento na linha residencial ou até mais que um, use o cupom SBT e você terá esse super descontão de 10%. Vale muito a pena, cuide da sua saúde, Movement Life is Motion. Nós vamos para um breve intervalo e no próximo bloco nós vamos falar sobre sensibilidade nos dentes e também como proteger a sua coluna na hora de fazer os exercícios. Não sai daí não porque eu volto já. Estamos de volta e agora no quadro Doutor Responde, nós temos dois assuntos interessantes, tá? Nós vamos falar sobre a coluna, tá? Uma forma para você proteger a sua coluna na hora de fazer exercícios que exijam força e também sobre a sensibilidade dos dentes. Doutor Responde. Doutor Responde. Oferecimento: Instituto de Radiologia Presidente Prudente, Visari Hospital de Olhos, sua visão levada a sério. Oncocare. Há 6 anos a nossa maior especialidade é a sua vida. E Laboratório Marlene Spear, pioneirismo e credibilidade desde 1969. E a pergunta: existe uma causa para a sensibilidade nos dentes? Qual a melhor forma de prevenir e de ser tratado esse problema? Boa tarde, doutor Eduardo. Olá, Maíta. Boa tarde. A sensibilidade dentária, ela tem múltiplas causas, mas resumidamente, num primeiro momento, nós podemos destacar 2 realidades. É natural do envelhecimento acontecer a recessão gengival. Essa recessão gengival expõe parte sensível do dente ao meio bucal e o paciente passa a ter mais sensibilidade, especialmente diante da ingestão de líquidos ou alimentos gelados. Outra razão se dá pela deficiência da restauração que está no dente. Pode ser uma restauração de resina composta, pode ser eventualmente uma prótese dentária, que já não mais protege o dente, não mais sela o dente. E aí, diante desse cenário, passa a ocorrer infiltração e o paciente também passa a ter sensibilidade. O importante neste caso é a pessoa procurar um profissional para diagnosticar e ter certeza do que está ocorrendo para o tratamento adequado. Se for recessão gengival, 75% da população brasileira tem gengiva fina. Então a recessão é uma resposta, uma característica do envelhecimento. E o tratamento, quando a sensibilidade ocorre pela recessão gengival, o tratamento é o que se chama de recobrimento gengival, um procedimento cirúrgico que visa reposicionar a gengiva para o seu ponto de origem, né? E se as questões estiverem relacionadas às restaurações, sejam elas quais forem, por deficiência de selamento, o tratamento passa pela troca da restauração e eliminação da sintomatologia. Excluindo esses 2 princípios, esses principais básicos, né, exemplos, existem N outros. O dente pode estar trincado, eventualmente o paciente pode ter ali uma pulpite, algum aspecto que possa colocar em risco a saúde pulpar do dente. E aí, óbvio, precisa procurar um profissional para diagnosticar e estabelecer o melhor tratamento. Espero ter contribuído com a dúvida do telespectador. Uma boa tarde a todos. Obrigada pela participação, doutor Eduardo. E agora, vamos ver essa questão da coluna, porque realmente muitas pessoas fazem exercícios de forma exagerada, não protegem a coluna e depois tem aí dores e problemas na coluna. Então, a pergunta é: qual a melhor forma de proteger a coluna na hora de fazer um exercício que exija força? Dr. Belchior responde para nós. Boa tarde, Dr. Belchior. Boa tarde, Maíta. Boa tarde a todos. Respondendo à pergunta de hoje, qual a melhor forma de proteger a coluna ao realizar exercícios que exijam força? Primeiro, sempre estar com a coluna bem alinhada, a coluna reta, com uma boa postura. Segundo, evitar flexionar a coluna. Sempre flexionar joelho e quadril, trazendo assim mais forças nas pernas do que na coluna. Terceiro, evitar o movimento de torção ao realizar os exercícios. E quarto, sempre contrair o abdômen. O abdômen ele serve como um escudo da nossa coluna.
quando contraímos ele, nós deixamos a nossa coluna mais estabilizada, mais forte. E por fim, sempre ao realizar uma atividade física ou um exercício, procure uma orientação de um profissional qualificado. Muito obrigado, Maíta, pela oportunidade, muito obrigado a todos, tenham todos um bom fim de semana. Obrigada pela participação. Chegamos ao final de mais um programa. Sábado que vem tem muito mais e eu espero por você aqui na tela do SBT. Bom, você já sabe, né? Faça atividade física, tenha uma alimentação adequada. Existem estresse, como nós citamos aqui, né? A morte de um ente muito querido. Tem traumas que a gente não consegue evitar. Mas aquilo que você consegue desacelerar, aquilo que você consegue mudar o foco para que você tenha menos estresse, menos ansiedade, tudo isso com certeza vai levar você a uma melhor qualidade de vida. Te espero sábado aqui no SBT, lembrando da parceria com a Fernanda Maziero. Olha só, Fernanda Semijoias. Gente, olha esse conjunto aqui, ó. Coisinha mais linda. Essas 3 pulseiras, anel, brinco, tudo da Fernanda. Entre no Instagram da Fernanda, faça o seu pedido e você recebe na sua casa. Um beijo e até sábado que vem. Tchau, tchau.